Você sabia que a economia norte-americana pode estar em xeque? O posto dos Estados Unidos pode ser ocupado pela China? E mais, o movimento de desdolarização ameaça a economia norte-americana? Eu sou Pedro Pagotto e estamos hoje aqui com o professor Rogério Faleiros, historiador e professor de economia da UFES. Bem-vindo, Rogério, é uma honra estar aqui com você para discutir esse assunto tão difícil e até polêmico, podemos dizer, né? Muito obrigado pelo convite de participar aqui do Reverso UFES, uma saudação à nossa audiência. Estamos aqui, para discutir esse tema tão complexo, e tão importante na vida de todos nós. É isso aí. Professor, vamos começar, né? A gente realmente pode dizer que estamos diante de uma nova ordem mundial, com os Estados Unidos perdendo a sua hegemonia? Olha, Pedro, hegemonias sempre existiram na história do capitalismo. A literatura especializada sobre o tema já detectou a existência de 4 hegemonias no passado. A hegemonia das cidades-estados italianas, Gênova e Veneza, a economia das províncias unidas, que hoje nós conhecemos por Holanda, a hegemonia britânica e agora a hegemonia americana. Então, a transição hegemônica é um fenômeno que acompanha a própria história do capitalismo. Então, minha resposta seria sim, estamos diante dos primeiros momentos, dos primeiros passos de uma transição hegemônica, num sentido Estados Unidos-China. Contudo, esse é um processo longo, não linear e certamente um processo belicoso, no sentido de que provavelmente redundará numa escalada dos conflitos mundiais. Uhum. E agora falando um pouco mais sobre esse processo de saída dessa ditadura do dólar, se é que podemos dizer dessa forma, de que forma os BRICS têm influência nisso? O dólar, ele constitui a grande centelha do poder americano, Os Estados Unidos são hoje uma economia que registra um déficit fiscal crescente, é uma economia que registra déficits comerciais crescentes, mas mantém a sua economia a partir ou da emissão de dólares ou da emissão de títulos da dívida pública. Esses títulos são captados pelas demais nações, de modo que a gente chega num paradoxo no qual o mundo inteiro financia a economia americana e, consequentemente, financia o poder militar americano. Então, a hegemonia do dólar ela é central na estratégia de poder dos Estados Unidos. Ela se constitui a partir do início da década de 70, no qual rompe-se a vinculação do dólar com o ouro, estabelecida no Acordo Smithsoniano de 1971, e daquele momento em diante, os Estados Unidos generalizam o dólar como moeda internacional e disso resulta um amplo poder sobre as demais economias mundiais. Uhum. Agora, destrinchando um pouco mais sobre esse processo de desvinculação do ouro. Uma coisa que não ficou muito clara para mim, principalmente estudando o assunto. De que forma essa falta de lastro que o dólar tem, já que ele foi desvinculado ao ouro, implicou nesse poder todo que os Estados Unidos têm hoje em dia? No contexto ali do pós-Segunda Guerra Mundial, a partir do chamado Acordo de Bretton Woods, estabeleceu-se uma cotação fixa entre o dólar e o ouro. O dólar, naquele contexto, era a única moeda que possuía algum lastro fixo em dólar. As demais moedas tinham uma banda de variação. Contudo, isso significou uma valorização do dólar perante as demais moedas e, consequentemente, um crescimento do déficit fiscal, do déficit comercial americano. Então, em 1971, os americanos enquadram todo mundo na medida em que eles promovem, ao sair do padrão dólar-ouro, uma espécie de desvalorização do dólar. E os Estados Unidos buscam recuperar os seus superávites comerciais a partir dessa desvalorização. Um fenômeno parecido ocorreu em 1985 também, no contexto do Acordo Plaza. Então, retomando a sua pergunta anterior, quando a gente fala em BRICS, quando a gente fala em economia chinesa e a possibilidade da desdolarização, de fato é um risco ao coração do império. É um risco ao coração do sistema de dominação norte-americano. Porque hoje, sem a hegemonia do dólar, a economia americana vai ter muita dificuldade de se financiar, Porque se o dólar é a moeda sistema, como eu costumo dizer, ele acaba sendo uma forma de captação de riqueza do mundo e direcionamento dessa riqueza para a economia americana, a partir do qual os Estados Unidos financiam um amplo complexo industrial militar,
Então, a gente pode resumir isso de forma que o dólar é meio que a unidade base do poder norte-americano. Sim, sim, porque por trás do dólar e em função dele, você tem todo o poder militar americano. Afinal de contas, a gente está falando do maior complexo industrial militar do mundo. Embora outras economias, como a chinesa, como a russa, tenham uma capacidade militar destacada, os americanos ainda têm o maior potencial bélico do mundo. Não por acaso, se você pegar um mapa das bases norte-americanas, das bases militares norte-americanas estabelecidas pelo mundo, há uma espécie de cinturão de contenção à China, ali pegando da Ásia Menor até a Coreia do Sul, e há também, e isso é uma das explicações da guerra da Ucrânia, todo um contingente americano de contenção à economia russa no leste europeu. Com certeza. Agora, entrando mais sobre esse embate, principalmente entre China e Estados Unidos, podemos dizer que a gente vive uma espécie de nova Guerra Fria, no sentido de ter vários conflitos, nem sempre quentes, muito em questão de tecnologia, tarifas. A gente pode dizer que a gente vive um movimento como esse? Eu acho que a comparação mais adequada, Pedro, é o contexto pré-Primeira Guerra Mundial, tá? Onde você tem ali, no pré-Primeira Guerra Mundial, já as disputas hegemônicas entre Estados Unidos e Inglaterra, a Alemanha buscando um lugar ao sol, era essa a expressão que o Guilherme I utilizava, né, para justificar a expansão alemã. Eu acho que é um contexto mais parecido com aquele, porque você tem disputas hegemônicas em torno dos mercados mundiais muito parecidas com aquelas que ocorreram na virada do século XIX para o século XX. Então, olha, por exemplo, os chineses avançando sobre a África em busca de recursos naturais, ou avançando sobre o Brasil na questão do lítio e das terras raras, os americanos tentando obstaculizar esta presença americana no continente africano, no continente americano, né? Então, eu acho que o contexto é mais parecido com esse, de disputas hegemônicas polarizadas entre Estados Unidos e China, mas um contexto, me parece que mais parecido com aquele, não necessariamente com a Guerra Fria. Entendi. Eu acho que ela é mais quente do que a gente supõe. Assim, pegando isso que você disse, né, sobre ser mais quente, falando sobre preparações à Primeira Guerra Mundial, estaríamos nós diante de mais uma guerra mundial? Ou pelo menos próximo, assim, de certa forma? Olha, o que a literatura sobre o tema indica é que toda transição hegemônica, todo fim de um ciclo sistêmico de acumulação, é esse o conceito que se utiliza, ele é marcado por uma guerra em escalas globais, tá? Então, é difícil de prever, como eu disse, um processo de transição hegemônica, é um processo marcado por marchas e contramarchas, avanços e recuos, não necessariamente lineares. É difícil de prever o que você está me perguntando, mas a literatura indica que toda transição hegemônica, todo fim de ciclo sistêmico de acumulação é marcado por uma guerra, no qual o velho sucumbe e o novo surge. Realmente muito interessante. E agora vamos deslocar um pouco nossa discussão. Estamos no macro, né, no mundial, vamos trazer mais para casa, né? Vamos trazer para o Brasil. Quais são as implicações dessa disputa em países aliados entre a China e Estados Unidos, com foco no Brasil? Como que o Brasil fica no meio disso tudo? Excelente questão. Porque o Brasil tem na China o seu principal parceiro comercial e tem nos Estados Unidos o seu segundo principal parceiro comercial. Então, a posição brasileira é uma posição que exige um trabalho, do ponto de vista das relações internacionais e da diplomacia econômica, muito bem pensado, muito bem elaborado. Eu acho que, nesse contexto, cabe ao Brasil buscar algumas vantagens de negociação, tais como aquelas que ele obteve no contexto da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que o Brasil deve adquirir uma postura de negociação e, dentro dessa postura de negociação, de alguma maneira, procurar embarcar na chamada Revolução Industrial 4.0, que é a que nós vivemos atualmente, da microeletrônica, dos chips, da tecnologia aeroespacial. Então, acho que cabe ao Brasil uma postura de negociar melhor os termos de suas parcerias, buscando, de alguma maneira, complexificar a sua economia. Nós temos um exemplo que o estabelecimento de uma fábrica de veículos elétricos aqui na Bahia, né? Essa parceria, ela prevê, por exemplo,
um laboratório de pesquisa no qual deve-se ocorrer a transferência tecnológica da China para o Brasil. Então, isso foi negociado entre os governos. Olha, se você quer explorar o mercado brasileiro ou se você quer ter o Brasil como uma plataforma de reexportações do seu produto, tudo bem, mas é necessária alguma transferência tecnológica. Então, eu acho que a postura do Brasil tem que ser uma postura de buscar melhores termos de negociação dentro de uma ordem polarizada. Uhum. Então, o Brasil precisa ter justamente esse jogo de cintura, ao mesmo tempo não romper relação com nenhum dos dois, logicamente, são ambos aliados muito importantes dos Estados Unidos não, do Brasil, né, Estados Unidos e China, ao mesmo tempo que dentro dessas negociações o Brasil consiga captar pelo menos um pouco dessa tecnologia. É mais ou menos nessa linha. Mais ou menos nessa linha, até o ponto do possível, né, porque se o tensionamento... Nós tivemos agora, recentemente, um tensionamento na ordem econômica mundial que foram os tarifaços promovidos pelo governo Trump, né? Na verdade, aquilo já é uma manifestação da crise hegemônica, já é uma manifestação da polarização da ordem mundial. Então, assim, até a medida do possível, até o limite do possível, eu entendo que essa deve ser a estratégia do governo brasileiro, né? Se equilibrar entre essas grandes potências, buscar nesse equilíbrio as melhores condições, buscar de alguma maneira, a partir dessas negociações, desses investimentos, reduzir o nosso gap tecnológico em relação às principais potências, até o limite do possível, porque, evidentemente, num quadro de tensionamento fica difícil manter o equilíbrio, né? Com certeza, nessa disputa toda de hegemonia, fica realmente muito complicado. Então, Rogério, no começo do programa, a gente fez a pergunta: a gente realmente pode dizer que estamos diante de uma nova ordem mundial? E eu refaço para você. Olha, quando a gente fala em hegemonia, em dominação, a gente tem que entender que isso não se refere meramente e exclusivamente à questão econômica. Há a questão cultural, a questão da cultura americana, que é generalizada, que é dominante pelo cinema, pelas propagandas, pelas redes sociais. Então, o que eu posso te dizer, Pedro, em finalização aqui ao nosso programa? Eu acho que é um processo lento, é um processo não linear, é um processo que talvez as nossas gerações não consigam visualizar de uma maneira mais palpável, mas eu diria que sim, nós estamos nos primeiros passos de uma transição hegemônica. Muito obrigado, Rogério. Ficamos por aqui com mais um Reverso UFES. Muito obrigado pela audiência e até mais.